povo! Olha eu aqui de novo. E aí, vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar um pouco de recordação. É? Isso mesmo, recordação. A gente vai recordar um pouquinho algumas competências e o porquê, né, em determinadas competências. 1, 2, 3, 4, 5, né, que o Enem cobra na redação, porque você, né, não consegue obter a nota máxima, que é 200 pontos. Então, por essa razão, hoje, eu especialmente, né, separei aqui algumas ideias pelas quais vocês não conseguem, né, tirar o porquê vocês não conseguem tirar aquela nota, né, tão sonhada em cada uma das competências. Vamos ver um pouquinho de como é que isso acontece? Pois bem, então hoje nós iremos trabalhar um pouquinho de como obter essa nota 1000. E aí, o grande passo, como a gente já havia falado, é trabalhar com essas competências. Vamos ver um pouquinho do que é que a gente pode fazer, por exemplo, para obter a nota 200 na competência 2, tá? Eu sei que a gente já trabalhou um pouquinho de competências, etc, e assim por diante, mas a competência 2, por que a gente não consegue obter, né? Então a pergunta é, por que eu não tiro 200 na competência 2? É a mais complexa? Digamos que talvez seja um pouco da mais complexa, porque ela vai precisar que você realmente traga duas ideias, né? A ideia da compreensão da proposta e a compreensão do tema. Mas é preciso levar em consideração algumas situações, né, que são extremamente necessárias para que você tire a nota 200 dessa competência. Vamos lá ver o que é, tá? Então, o que seria, né? O que seria que eu poderia fazer? Então, primeira coisa, tá? A primeira ideia é compreender bem o tema e de forma completa. Então, por exemplo, se lá no tema eu tive algumas palavrinhas mágicas, que são as palavras, né, que são colocadas, são as palavras-chave, justamente com as palavras extratoras, você precisa obedecer essas palavras. Se você não obedecer essas palavras, eu tenho certeza que sua nota vai cair, tá? Então, na competência 2 não vai ser legal. Então, obedeça o que o tema está pedindo. Então, se o tema foi caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, então você vai ter que falar sobre esses caminhos para combater. Se o tema foi a persistência da violência contra a mulher, né? Você vai ter que falar sobre essa persistência dessa violência. Então, cuidado aí nessas palavras-chave, né? Como ideia 1. Uma segunda ideia que a gente tem, né? A ideia 2, para garantir a nota 200 na competência 2, tá? Para você aí, ó, arrasar, né? Você precisa saber, né, fazer uso produtivo do repertório sociocultural. Então, meu amigo, minha amiga, meu caro, se você não faz, né, o uso produtivo desse repertório sociocultural, né, então não rola, tipo assim, não vai dar certo, tá? Saia do senso crítico comum, saia daquilo que é habitual e procure realmente esclarecer as ideias de uma forma em que você coloque realmente com afinco, né, de forma muito, né, lá naquele ponto que você chegue realmente e coloque aquilo que vai mexer com o corretor. Uma boa estratégia é mexer com o corretor com aquilo que é inusitado. E, né, como ideia 3, o que é que nós vamos dizer? Ideia 3, a gente precisa apresentar um excelente domínio do texto argumentativo. Eu tenho a narração, eu tenho a descrição, eu tenho a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Na dissertação argumentativa, a gente pauta os argumentos a partir de uma temática, de um eixo temático. E você precisa muito bem entender o que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bem? Então, introdução, contextualização, tema e tese, desenvolvimento. Você precisa colocar nas estratégias de argumentação e na conclusão você precisa trazer uma proposta de intervenção. Isso todo mundo já sabe, tá? Então, cuidado aí com essa ideia e para garantir na competência 2, né, os 200 pontos, você realmente precisa seguir essas 3 ideias. Compreender proposta, compreender tema, né, que é aplicar várias áreas de conhecimento e compreender o gênero dissertativo. Beleza? Vamos para outra. Mas e a conclusão? O que é que eu devo fazer? Tem um vídeo meu aqui que explica direitinho como garantir na conclusão uma boa nota, tá? E aí, dentro da conclusão, o que é que eu preciso fazer para garantir essa boa nota, tá? Então, a conclusão é algo de outro mundo? É claro que não, tá? A conclusão não é algo de outro mundo. Mas vamos ver o que é que a gente precisa realmente fazer para garantir os 200 pontos na conclusão, tá? Então, frase 1. Vamos imaginar essa frase aqui. Imagina que você esteja fazendo aí o seu texto, aí você coloca na conclusão. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente,
deve realizar visitas aos locais de internação de jovens infratores. Tem lógica isso? O ECA vai chegar realmente e fazer a visitação? É claro que não. O ECA é um estatuto. Como é que um estatuto vai chegar lá e fazer essa visitação? Então, as pessoas responsáveis pelo ECA é que podem fazer isso. Então, não é uma boa proposta. Então, ó, cuidado. Há uma fuga aqui na proposta. Vamos ver a frase 2. O governo deve conscientizar os indivíduos acerca da redução da maioridade penal. Gente, pelo amor de Deus, é tão pobre quando a gente usa o governo, tá? A gente, tipo assim, especifica que governo é esse, tá? Que governo é esse que está fazendo uso, pelo amor de Deus. Diga se é o governo federal, estadual, se é o municipal, se é o poder legislativo, se é o judiciário, se é o poder executivo. Diga o escambau, mas restrinja, particularize, tá? Então, não coloque de forma solta assim. E outra, a palavra conscientizar não é tão mais viável. Então, troca conscientizar por despertar o senso crítico, né? Orientar, despertar, informar, né? Organizar. Olha quantos verbos infinitivos, mas usa que dá certo, tá bem? Vamos lá, então, próxima frase, frase 3. O poder executivo, melhorou, né? Massa, beleza. Deve fazer leis mais rígidas para punir menores infratores. O poder executivo deve fazer leis mais rígidas. Quer dizer que é o poder executivo que constrói as leis? É claro que não, galera. Quem constrói as leis são quem? É o poder legislativo. Então, é um outro erro normal que as pessoas colocam dentro do texto dissertativo, que é colocar, por exemplo, na conclusão, dizer que o governo generalizou, né? Péssimo isso, péssimo. Como eu tenho dito na sala de aula normal, a cara da Bolsa Família. Veneninho gospel. Mas, ao mesmo tempo, a gente subentende que, tipo assim, criar leis mais rígidas não é o governo que faz, não é o executivo que faz. Então, você errou o órgão, tá? E isso é fatal para se perder realmente uma pontuaçãozinha. Então, toma cuidado com isso. Bem? Beleza? Fechado? Então, segura a minha mãozinha e vamos para a próxima ideia. A próxima ideia, ok, é referente à competência 1. O que é que a gente tem na competência 1? Na competência 1, a gente entende que ela vai fazer uso do domínio da norma padrão, etc. E pá. Mas uma das coisas que encabulam, né, que, tipo assim, tiram o corretor do sério, é a grafia de algumas palavras. Então, veja que algumas palavras normalmente que vocês costumam errar na grafia e, pelo amor de Deus, não erra mais, tá? Vamos lá. Opinião, que é escrito, preciso de um i aqui, né? Opinião. Espontaneidade, tá? Espontaneidade. Discriminação, embora que exista discriminação, né? E discriminação, tá? Então, discriminar o ato de deixar tudo elencado lá direitinho, bem organizado, né? Discriminar, então cuidado aí nessa troca dessas palavras parônimas. Reivindicar ou reivindicar? Tira esse N aqui, pelo amor de Deus, tá? Então, sei lá, se você dissesse que a população deve reivindicar. Reivindicar, não. Reivindicar, ok? Lembra lá de rei. Próximas palavras. Perturbar. Eu preciso de mais um R. Perturbar, ok? Entreter. Tô rindo, mas é... Relaxa. Bullying, né? Entretenimento, né? Bullying. Aqui no inglês é bullying, não é a pronúncia correta, mas vou ficar com português. Vamos usar portuguesar a palavra. E exceção. Não dá para se escrever assim, dá? Então, cuidado aí com a ortografia dessas palavras, porque normalmente são palavras que vocês erram, né, no contexto por aí afora. Mas, passando um pouco adiante, você sabia que todos os problemas sociais que nós enfrentamos, para cada um deles, em cada dia, há uma data de sensibilização? Pois é, tá? É uma ideia que você pode usar dentro do texto, tá? Então, para cada problema social que nós enfrentamos hoje, há uma data de sensibilização. Por exemplo, imaginem, né, se você tivesse a data de 11 de outubro, muito próxima do Dia das Crianças, né? 12 de outubro, 11 de outubro, próximo do Dia do Professor também. Então, inclusive, podem me mandar presentes no Dia do Professor, dia 15, né, de outubro. Elias Anselmo aqui, manda para mim, por favor.
que é o Dia Mundial. Mundial. Falta o L. Vê que coisa mais feia, eu errei. Esquece, gente, foi digitação. Dormindo muito tarde e escrevendo. Então, Dia Mundial de Combate à Obesidade. Então, se o tema da redação fosse algo atrelado à obesidade, você poderia colocar essa data comemorativa dentro do seu texto como uma alusão? É claro que sim. Dá certo? Dá sim. Outra data. 20 de dezembro. Dia Internacional da Solidariedade Humana, tá? Então, esse dia 20 de dezembro aqui é o dia da solidariedade humana. Então, imagina que você esteja escrevendo um tema de UPE, SSA. Então, que o tema tem algo a ver com solidariedade, compaixão, não é? A empatia, o pensar no outro, colocar-se no lugar do outro. Você poderia colocar essa data aqui como uma referência, sim. Vamos ver um pouco na prática como é que isso acontece? Ah, não, tem mais uma data. Olha a outra aqui. 31 de maio, Dia Mundial do Combate ao Fumo. Poderia ser colocado? Poderia. Vamos ver agora como é que isso acontece na prática. Tá? Posso usar realmente tudo isso? Pode. Você pode usar as datas? Pode, como eu já havia falado para você. Tá? Vamos lá. Então, se eu dissesse na introdução, se eu colocasse na minha introdução da seguinte maneira, deixa eu ir para cá, para ficar mais líquido para vocês. Diz o seguinte, a ONU estabeleceu a data 20 de outubro como o Dia Mundial do Combate ao Bullying e lançou orientações para desestimular essa prática. Entretanto, as escolas brasileiras não combatem com eficácia o problema repudiado pelas Nações Unidas. Veja como ficou legal. Na minha introdução, para começar o meu texto e apresentar a tese, entendo que eu discordo, né? Quando eu coloco aqui o conectivo, entretanto, eu trago a ideia de discordância do fato, não é? Apresentado, porque por mais que o Brasil tenha essa ideologia, na prática isso não acontece, tá? Então esse entretanto me traz isso, mas logo lá em cima, né, ó, eu tenho a ideia da data comemorativa do problema social, que é 20 de outubro, Dia do Combate ao Bullying. Vamos ver mais um exemplo? Aqui. Imagina que você queira colocar na proposta de intervenção, tá? Então, aí você coloca da seguinte maneira. Sei lá, depois que você colocou o conectivo conclusivo, você jogou a retomada de tese, você vem colocar a proposta, né? E aí você coloca da seguinte maneira. As escolas devem desestimular o consumo excessivo de comida hidrogenada por meio de aulas especiais e de campanhas de valorização do Dia Mundial da Alimentação, abre parênteses, 16 de outubro, vírgula, para isso e aquilo, ok? Então percebo que eu coloquei também a proposta, dentro da proposta de intervenção, a data comemorativa de alusão. Então, isso é legal, isso é inovar, e dá certo, tá? Então você pode aí pesquisar realmente. Então comece a pesquisar as datas comemorativas para problemas sociais, olha que comemoração legal, né? E se você colocar até mesmo o seu nascimento, o dia que você nasceu, tem uma data. Vamos ver? Eu nasci em 26 de novembro, tá? 26 de novembro. A minha, eu tenho uma data. Vamos ver qual seria? Olha aqui, 26 de novembro, Dia Internacional do Corpo. Porque meu corpo é saudável, meu corpo é elegante, né? Eu não preciso dessas coisas assim de malhar. Para que malhar? Eu sou uma pessoa gospel, elegante. Eu não pedi isso, não. Nessa edição, eu não pedi isso, não, mas tudo bem. É inveja da oposição, intriga. Então, ó, 26 de novembro, Dia Internacional do Corpo. Se você procurar a sua data de nascimento, com certeza você também vai encontrar e você vai perceber que flui, que faz referência a isso aí, tá bem? Então, o que é que a gente vai entender? A gente também vai entender que eu preciso escrever diversos temas e aí, né, para finalizar o nosso momento de hoje, esse bate-papo, esse diálogo que eu estou tendo com vocês, eu digo que 6 temas, né? Vou aqui mostrar 6 temas que vocês não podem, né? Vocês não podem ignorar. Você não pode ignorar esses 6 temas. Talvez a sociedade diga assim, mas isso não vai aparecer, isso não vai acontecer, esse tema ele não vai cair, mas você precisa escrever de tudo, você precisa fazer um repertório de tudo que você tem como problema social. Então, eu te indico aí 6 temas. Vamos ver? Primeiros temas. O problema da alienação parental no Brasil, tá? É um problema grave aí, a alienação parental. A gente sabe que essa alienação ela é comum em nosso território nacional. Segundo tema,
Os obstáculos para tratamento do autismo no Brasil, né? É um grupo social aí meio que desfavorecidos e a sociedade ainda fecha os olhos para os autistas e eles precisam desse apoio, tá? Terceiro tema. O problema da dependência química em questão no Brasil contemporâneo. Há pessoas ainda que são dependentes químicos. É um problema social. A Cracolândia está lá e voltou a existir de uma forma mais massiva, né? De forma mais péssima, né? Tipo assim, da forma mais triste possível. Então, a gente vai entendendo, né, que também é outro problema social, não só a Cracolândia, mas toda e qualquer dependência química. Você aí que bebe, você que usa bebidas alcoólicas, tá? Então, toma cuidado. Os efeitos negativos da gravidez na adolescência. Em questão no Brasil, tem muita gente aí que pensa que isso é gravidez na adolescência, gravidez precoce, isso não vai cair, mas é um problema social, criatura, então começa a escrever, tá? Escreve de tudo que for possível. E os últimos temas, que concordância péssima. O problema do preconceito linguístico entre os brasileiros, tá? Há um preconceito linguístico aí, né? O Sudeste com o Nordeste, com o Norte, né? Um problema de preconceito linguístico por conta de variação que as pessoas ainda têm, não é? E isso é muito sério mesmo, tá? Então, cuidado com isso, que se dá por diversas razões, né? O preconceito linguístico. E nós temos, por fim, a invisibilidade e garantia dos direitos indígenas no Brasil, tá bem? Então, por hoje é só, pessoal. A gente fica por aqui, tá? Não esquece, compartilha o vídeo, ativa o sininho, tá? Se inscreve e não deixa de visitar aqui o meu canal, porque tem muita coisa boa, muita coisa legal e que vocês vão realmente, sair na frente. Beijo, cheiro!